sou Mariana Marques e esse é o Pode Impactar, uma série de conversas sobre impacto social, vislumbrando um mundo possível em que a gente esteja vivo e a Terra funcionando, pautados na luta que é presente pela igualdade, pela dignidade, pela partilha, pela paz e pela sustentabilidade. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora Isabel Acioli, que é antropóloga e que adotou como missão de vida semear o letramento racial pelo Brasil. Isabel já esteve em grandes instituições, tem estado, aliás, como Embaixada dos Estados Unidos, Consulado dos Estados Unidos, Benfeitoria, Ministério da Saúde, Nubank, Itaú, fora do Brasil também, esteve em missão. Bel, tô tão feliz de você estar aqui. Você nem imagina. Eu também. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ter as conversas tão importantes que a gente tem nesse espaço que é incrível. Muito obrigada. Eu fico pensando no que é a quantidade de coisas que você deve ver, experimentar e ouvir, sendo essa que eu costumo chamar missionária do letramento racial pelo Brasil. Eu vejo você viajando e vejo os espaços que você acessa, que são, alguns espaços são muito brancos, alguns espaços são brancos e masculinos, né? Então eu fico imaginando o que é que você vê. Como é que você hoje, dentro dessa, você acabou de chegar hoje, né, de Brasília, em uma missão dessa natureza, quando você olha para o passado, por exemplo, o que é que já mudou? E quando você olha para o futuro, o que é que precisa mudar urgente? Eu percebo como a primeira política de reparação histórica, que foi a política de cotas, ela foi absolutamente transformadora. Eu, inclusive, sou fruto da política de cotas, né? Quando a política de cotas começou, né, muita gente falava que isso ia diminuir o rendimento das universidades públicas, que isso ia diminuir o nível. E, na verdade, já tem pesquisas que mostram que aconteceu exatamente o inverso. Quando pessoas negras acessam a universidade, elas fazem um trabalho incrível. Mulheres negras são as que menos desistem dos cursos de graduação aqui no Brasil. E então, eu sinto que já mudou com a possibilidade de nós, pessoas negras, estarmos na universidade. A educação é absolutamente transformadora e tem um impacto super positivo. Agora, essas pessoas negras que estão saindo das universidades, esses profissionais e essas profissionais que estão se formando, eles precisam entrar no mercado de trabalho e serem respeitados. Tem muitas empresas atualmente que fazem esse trabalho, né, de inclusão, mas essa inclusão muitas vezes não é verdadeira, porque incluem pessoas negras, mas incluem essas pessoas negras num ambiente completamente branco, numa cultura completamente branca. Então, a gente tem que pensar também no modo como essas instituições precisam transformar a cultura interna. E, bom, trabalhar com cultura é trabalho para antropólogo, né? A gente gosta de cultura, a gente gosta de gente, a gente gosta de desnaturalizar alguns pensamentos. E é necessário desaprender uma série de costumes, de falas e de hábitos racistas que a gente viveu inserido durante muito tempo. E é necessário desnaturalizar e trocar por hábitos novos. Eu sinto que a gente está começando uma época em que nós já sabemos que racismo é errado, que racismo é ruim, que tem que acabar. Agora a gente tem que ir para o próximo passo, que é o passo da reparação histórica. E isso pode acontecer individualmente, de você pensar, eu tenho muitos privilégios e eu tenho que dividir o que eu tenho. E você também pode fazer isso a partir das instituições. Então a gente vê muitas instituições que têm, por exemplo, trabalhos de trainee exclusivo para pessoas negras, para pessoas com deficiência, para pessoas queer, LGBTQIAPN+. Então, a gente tem que começar a pensar em como incluir essas pessoas, esses talentos, e reter, né? Não incluir essa pessoa num ambiente que é hostil a ela. Incluir ela nesse lugar que realmente, verdadeiramente, valoriza a diversidade. Que, eu não sei, sabe, Mari? Quando eu saio do Brasil, que eu falo que sou brasileira, todo mundo fica, ai, Brasil, que maravilha, né? E fala sobre diversidade e tal. Só que essa palavra que é tão celebrada, ela não é verdadeiramente valorizada nas organizações. Há uma fala, um discurso que é muito diferente da prática. Então, a minha missão também é de alinhar esses discursos que estão muito bonitos com uma prática também muito bonita, sabe? Então, eu acho que a reparação histórica é certamente um dos modos de fazer isso. E, Isabel, como que a gente pode fazer, né? É a que mais escuto, né? Tá, mas como que a gente faz?
Tem várias ideias. Tem uma ideia também que, de políticas públicas, se a gente quer impactar o racismo estrutural, a gente tem que ter medidas estruturais. Tem uma medida pública que eu acho que poderia ser adotada. Essa é bem diferente. Eu não vejo muitas pessoas defendendo. Mas por exemplo, a isenção de imposto de renda para pessoas negras. O Estado brasileiro ganhou dinheiro com a exploração e a expropriação do povo negro. Não é justo que a gente pague imposto pela nossa renda atualmente. Essa é uma proposta, mas existem várias outras, né? E acho que o nosso futuro pode ser muito positivo. Eu sou uma realista esperançosa e eu acho que a gente tem sim possibilidade de adotar medidas de impacto verdadeiro, sabe? Quando você fala sobre isso, a gente lembra que a classe dominante ela é majoritariamente branca ainda e que existe o pacto da branquitude, né? O pacto narcísico da branquitude, que deve ser um dos maiores empecilhos hoje para que essa grande revolução pela igualdade racial aconteça, né? E eu queria que tu explicasse um pouco o que é esse pacto, né? E como é que as pessoas brancas, elas podem, como é que nós podemos negar isso, sair disso, nos afastar desse movimento, né? Eu acho que primeiro que é difícil muitas vezes admitir, para várias pessoas brancas, é muito difícil admitir que existe racismo. Depois que você admite que existe racismo, você tem que aceitar ali a reclamação, não achar que é mimimi e tal. E tem que sair ali daquela bolha, mudar de mesa, como se diz, né? Então explica um pouco o que é esse pacto e o que a gente pode fazer para fazer outro pacto, negar esse pacto e criar um outro pacto. Perfeito, Mari. Sabe, essa ideia do Pacto da Branquitude é um conceito que foi criado pela Cida Bento, que é uma das pessoas mais importantes que a gente tem no país, que fala sobre a ideia do privilégio branco se retroalimentar, por exemplo, nas organizações. Imagina que você é a CEO de uma grande empresa. Você é uma pessoa branca que estudou num colégio de pessoas brancas, que viveu num bairro com pessoas brancas e sua família é branca. Você nem conhece pessoas fora da sua bolha. E aí, quando você tem oportunidade na sua empresa, provavelmente você vai encontrar alguém de confiança, do seu círculo de amigos, ou de alguém que você estudou na faculdade, ou amigos dos seus vizinhos, filho de algum amigo dos seus pais, por exemplo. E se você é uma pessoa branca rica, provavelmente isso vai vir ou uma pessoa parecida com você, entendeu? E aí as pessoas acham que, assim, isso é ok, isso é tranquilo, que, eu tô só contratando alguém da minha confiança. Mas toda vez que eu vou olhar alguém indicado de confiança nas empresas, adivinha só a cor da confiança. A confiança sempre é branca, sabe? E isso é um dado importante. O Pacto da Branquitude, ele vai dizer que as pessoas brancas, mesmo que inconscientemente, elas tendem a se aplaudir, se premiar, se proteger, se admirar mutuamente. Tem essa ideia esse Pacto da Branquitude, ele é um pacto narcísico. Por que é essa palavra narcísico? Porque tem a ver com essa ideia de que eu só admiro o que é reflexo de mim mesmo. Eu não consigo olhar para uma pessoa negra e ver competência, e ver beleza, e ver qualidades, né? Eu só consigo conhecer qualidades em alguém igual a mim, né? Então, isso é muito problemático. Por quê? Porque cria bolhas brancas. E assim, é complicado quando a gente vê espaços completamente brancos aqui no Brasil, porque o Brasil tem uma maioria numérica negra. Então, se você chega num estado, como, por exemplo, o Ceará, que é 62% negro na estatística, e você chega num restaurante em que todo mundo é branco, o que está acontecendo? Você está entrando num espaço de supremacia branca. E a gente acha que supremacia branca é só aquela coisa, né? Ku Klux Klan, aquele negócio assim horrível, violento. Mas a supremacia branca é você ficar muito confortável num lugar que não tem diversidade alguma, num lugar que simplesmente exclui um certo tipo de gente, que provavelmente não é cis, não é hétero, não é branco, né? E que só aceita a homogeneidade. Então, esse Pacto da Branquitude é a tendência que pessoas brancas têm a reforçarem o seu próprio espaço branco. Então, se eu tenho que puxar alguém para dentro, é mais fácil que eu promova para um cargo uma pessoa branca que começou de baixo do que uma pessoa negra. É por isso que pessoas brancas pobres ainda têm privilégio. Porque, em comparação a uma pessoa negra que é pobre, as pessoas brancas de cima têm mais empatia pela pessoa branca que está lá embaixo. Então,
esse pacto da branquitude ele precisa ser quebrado para que as pessoas brancas sejam aliadas. Como que eu quebro esse pacto? Você quebra esse pacto trazendo pessoas negras para as oportunidades. É assim que você quebra esse pacto. Por exemplo, eu ando muito no meio universitário, né? Também nas universidades, na academia. E se você está nesse ambiente também, se você foi convidado para uma mesa de palestras e você está vendo que não tem nenhuma pessoa negra, dê 2 passos para trás, diz que está se retirando do evento e indica uma pessoa negra para o lugar. A questão é essa. Quem são as pessoas brancas que estão dispostas a abrir mão de seus espaços para que uma pessoa negra possa dar um passo à frente? Esse é o problema. A gente precisa de pessoas brancas verdadeiramente corajosas. E eu sinto muito em afirmar isso. Eu ando bastante por esse país, mas as pessoas brancas corajosas e dispostas a quebrar com o pacto da branquitude ainda são muito poucas. Ainda bem que eu conheço algumas. Bel, eu retomo aqui, né? Pego o gancho dessa fala sua de agora para pensar um conceito que você me ensinou sobre o direito à mediocridade branca, né? O branco tem direito a ser medíocre. Sim. E do negro é cobrado Excelência. Excelência. Parece que quando a gente olha para a PNAD de 2019, a gente sabe que brancos são 75% entre os mais ricos e negros são 70% entre os mais pobres. Então, para uma pessoa negra furar a bolha e ir para um lugar de destaque, de status social reconhecido, a gente tem que ser incrível. E me falava muito isso, assim, que eu tinha que ser a melhor, que eu tinha que ser a melhor aluna. Isso era sempre muito incentivado, a ideia de ser perfeita, impecável. E ela falava uma coisa que eu nunca esqueci, que seja tão boa que eles não possam te ignorar. Seja tão boa que eles não consigam ignorar você. Porque parece que isso é o comum pra gente, sabe? É ser ignorado, é simplesmente ter oportunidades, você ser a pessoa para aquele cargo, para aquela oportunidade, e você nem é sequer cogitado, entendeu? Mesmo que você seja excelente, sabe? E é incrível a quantidade de pessoas negras que eu conheço que são muito competentes e que estão desempregadas ou no subemprego, e de pessoas brancas que são medíocres e que são CEOs, sabe? Que são gerentes, que são diretores, que estão em cargos lá em cima, simplesmente porque eles têm uma herança. E essa herança, ela não é só financeira, não é só o dinheiro que é acumulado ao longo de gerações. É uma herança também de acessos, de status social, de ser amigo do amigo do amigo, de conviver com aquelas pessoas nos espaços de branquitude. E quando a gente fala de branquitude aqui, branquitude não é um sinônimo para conjunto de gente branca. Branquitude é esse lugar de poder, é um lugar de dominação, de quem decide, de quem escolhe, de quem vale a pena, sabe? É muito comum, por exemplo, quando a gente escuta na favela, quando alguém morre e perguntam, e ele era envolvido? Como quem diz assim, eu devo lamentar essa morte ou não? Né? Então, parece que essas pessoas têm vidas mais valiosas, essas pessoas brancas. Mesmo que elas não sejam tão competentes assim, ou tão incríveis, né? Então, assim, essa mediocridade branca é um direito que nós, pessoas negras, nunca teremos acesso. E da gente é cobrada a excelência. E, por exemplo, quando uma pessoa negra erra, parece que ela representa todos os negros. E aí todas as pessoas negras parece que pagam, né, por aquele erro. Enfim, e essa questão da excelência negra, inclusive eu converso muito isso com as minhas amigas negras, que estão na luta para conquistarem postos melhores de trabalho, enfim. Eu falo muito isso para a Natália e para a Fernanda. E aí a gente fala assim, gente, a gente não pode pegar a excelência negra como uma prisão, porque a gente não vai conseguir acessar a perfeição. A gente tem um limite e a gente não pode colocar essa excelência negra como algo que vai acabar com a nossa saúde mental, né? A gente tem que parar, descansar, bem viver, né? A gente também tá cansado, sabe, Mari, de perseguir esse reconhecimento.
de perseguir um sucesso, um referencial de sucesso que às vezes é muito branco. O que é sucesso para uma pessoa negra? Talvez sucesso para ela seja poder, por exemplo, comprar uma casa para a mãe sair do barraco, sabe? Às vezes o sucesso pra gente é poder pagar um plano de saúde, entendeu? O sucesso, às vezes, é colocar o filho numa escola legal. E, às vezes, quando eu vejo o sucesso para as pessoas brancas, é tipo assim, férias em Miami, entendeu? Que é um negócio muito mais supérfluo, né? Que, legal essas férias, mas ela não pode ser o único imagem de sucesso, né, que você vai ter. E, às vezes, eu vejo pessoas negras que ascendem socialmente perseguindo a mesma coisa, sabe? Um referencial branco e não um referencial negro. Eu luto muito também por um aquilombamento, sabe? Para que outras pessoas negras se encontrem, se encaixem, né? Fiquem juntas e que a gente possa se fortalecer para as batalhas que a gente sempre tem. Eu fico imaginando, e eu só posso imaginar, a junção bombástica entre sofrer racismo estrutural, no tete-a-tete, de todo jeito, racismo, né, entranhado, e a pressão pela perfeição. O que é que essa bomba causa na saúde mental, né? E assim, quando a gente vai olhar para os dados de saúde mental, tem um dado que mostra que as pessoas que mais cometem suicídio são homens negros. Porque tem a junção da questão da masculinidade, né, que muitas vezes não busca a questão do cuidado em saúde mental, e ser uma pessoa negra. Imagina só, eu sendo uma mulher negra, eu estou sofrendo o risco de sofrer racismo a qualquer momento. E eu sou uma pessoa que tem diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. E esse meu diagnóstico tem tudo a ver com o fato da minha consciência racial. Eu lembro de uma vez que eu estava numa determinada situação, chegando numa empresa, e a pessoa da recepção me indicou o elevador de serviço. Mais na frente, essa pessoa estava na plateia me ouvindo, sabe? E ela estava extremamente constrangida, porque ela percebeu o erro dela, né? E o meu problema não é em si com ser confundida como alguém que tem um trabalho com um salário inferior. O meu problema é com a própria existência de um elevador de serviço. Porque talvez a gente precise de um elevador para as pessoas que estão a serviço, e essas pessoas são geralmente negras. Admitimos que vivemos em um país racista, entendemos a necessidade de mudar essa estrutura, entendemos que precisamos sair desse pacto da branquitude. E agora, o que é o próximo passo para que a gente possa atingir uma igualdade social que passa, no país que a gente vive, diretamente, não se separa em nenhum segundo da igualdade racial? Bom, essa pergunta é incrível, é uma pergunta de ouro pra gente, né? Eu costumo conversar com muitas pessoas brancas que sabem que o racismo existe. Mas quando eu pergunto para essas mesmas pessoas quais são as atitudes antirracistas que ela tem, ela trava, ela não sabe dizer. Então, ela sabe que o racismo existe, mas ela não age para combatê-lo. Então, eu entendo que essa questão de compreender que o racismo existe, ela é um primeiro passo muito inicial. Agora, o que a gente precisa é de reparação histórica. E a reparação histórica, gente, ela pode acontecer como, por exemplo, uma política de governo, como uma política de cotas, né, de ações afirmativas para pessoas negras entrarem na universidade. Inclusive, é importante fazer um esclarecimento, que a política de cotas, ela não é só racial, ela é social. Ela coloca também pessoas brancas, pobres, oriundas da escola pública dentro da universidade. Porque muita gente é contra cotas achando que ela é só racial, e não é. Ela é social. E aí, essa política de reparação, ela pode tanto acontecer assim, como uma política de Estado, de governo, mas ela pode acontecer nas instituições privadas, como, por exemplo, empresas que fazem processos de trainee para pessoas negras, para talentos negros. Empresas que fazem processos de contratação afirmativos. E eu quero pedir para que você, Bel, se despeça com uma mensagem de resistência para o povo negro, porque eu tenho observado, e sei que isso não é sobre mim, não é eu que tenho observado, mas assim, observa-se, né, essa primavera, esse brilho do povo negro aquilombado, junto, ostentando seu cabelo, sua pele, sua família, sua identidade, né? E negando qualquer
possibilidade de qualquer tipo de dominação daqui para frente, né? Acho que isso também é reparação histórica. Então, como você mesmo me ensinou, a resistência também é prosperar e ser feliz, Exatamente. né? A minha ideia de resistência é não apenas sobreviver como esses sistemas de opressão querem de mim e da minha família. A gente quer viver e viver bem, viver com saúde, com alegria, com um sorriso no rosto. E muitas vezes o meu cotidiano é muito difícil porque esse trabalho ele tem um custo emocional muito alto. Mas eu me reabasteço todas as vezes que eu encontro com outras amigas negras, quando eu encontro com outras pessoas negras que dividem comigo essa realidade. E aí eu lembro, não tô sozinha. Não tô sozinha, e isso é muito bom, eu não sou a única. Às vezes, em alguns espaços em que eu ando, eu sou a única pessoa negra. E todo mundo olha, é incrível, sabe? O olhar pesa. E eu me sinto, às vezes, uma unicórnia preta. Mas, quando eu tô com as minhas, com os meus, eu sinto que... Eu sinto não, eu lembro que eu venho de um povo que não descende de escravizados, que descende de reis, rainhas e candãncias, de guerreiros e guerreiras, de pessoas de muita fibra, de muita força, de muita sensibilidade. E quando eu me reconecto com esse povo, eu sinto que eu tenho uma competência de criar um mundo melhor. E eu sinto que quando eu encontro outras pessoas que estão nessa mesma vibe que eu, tudo vai pra frente, tudo flui, sabe? Eu quero deixar para as pessoas negras que estão aqui escutando a gente, que estão aqui vendo a gente, que o aquilombamento é a chave pro nosso bem viver, sabe? E para as pessoas brancas, quero deixar um recado também. Seja responsável pelo seu letramento racial. Vai ler, vai estudar, sabe? Vai se informar, vai desaprender o que você aprendeu e colocar coisas novas e importantes no lugar. É isso. Obrigada, Mari. Muito obrigada, eu te agradeço. Isso me lembra de dizer que a professora Isabel Acioli tem um Instagram, @afroantropóloga, e nesse Instagram, ela além de rodar o Brasil oferecendo cursos presenciais de letramento racial, ela também oferece oportunidades virtuais. Então, são encontros, mini cursos, oficinas, palestras que você pode se inscrever e assistir de qualquer lugar do mundo, estando na sua casa. Então, a dica dela, ela já traz a solução, porque tá lá no Instagram. Então, um beijo para você. Queria agradecer a Somos Um e toda a equipe da Somos Um por ter realizado essa jornada de gravação dessa temporada e dizer que foi muito importante para mim estar aqui, como eu aprendi e como eu termino esses dias muito mais questionador ainda, né? Com muito menos respostas, muito mais perguntas. E eu acho que isso aqui é um enriquecimento. Então, muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Beach Park. A onda é ser feliz agora. Apresentou Pode Impactar, com Mariana Marques. Patrocínio Instituto Aço Cearense e M. Dias Branco. Realização Somos Um, articuladora de negócios de impacto.